Bom dia, meus irmãos. Paz, graça e alegria da parte do nosso Jesus seja com todos nós aqui. Obrigado por sua presença. Hoje nós estaremos começando uma nova fase da EBD, o que nós estamos chamando de EBD especial. Ela vai de hoje até o dia 3 de agosto, se Deus quiser. Nós estaremos estudando os milagres de Jesus e o que eles têm a ver comigo. O que eles querem dizer com a minha família. Nesta ideia de conhecer Jesus e torná-lo conhecido. O que esse milagre feito aqui tem a ver com a minha realidade? Esta é a ideia. Então, vamos mostrar Jesus em várias ocasiões. Em casa, na igreja, no mar, na praia, no campo. Queremos ver os milagres que ele fez nesses lugares. Aí você vai perceber que ele, em todo lugar, ele fez milagres, ele ensinou, e tudo que ele fez tinha a ver conosco, tinha a ver com a nossa história. Nada foi solto, tinha uma ligação. A gente vai começar hoje, se Deus quiser, aos poucos, estudando os milagres do Senhor Jesus. Tá bom? Eu queria orar nesse momento, pedindo que o Senhor traduza isso para a nossa realidade, que haja não apenas uma transmissão de conhecimento, nós não somos um jornal, nós estamos aqui com a ideia de não só informar, mas edificar. Esta é a ideia. O culto não é só informativo, ele é edificante. O que isso tem a ver comigo? Bom, que bom. O que isso tem a ver comigo? Eu gostei. O que isso tem a ver comigo? Essa é a ideia, tá bom? Então, nós queremos trazer para a nossa realidade os ensinos do Senhor Jesus e os seus milagres. Queria orar pela família da Cida Julião. Ontem, por volta de 1h, o Senhor Jesus chamou o Antônio Julião ao descanso. Fomos tomados de surpresa. O telefone tocou em casa 4h. Eu nunca deixo o telefone no quarto, sempre fica longe. Mas eu acordei e atendi, era a Vanessa, informando que o Senhor Jesus havia chamado o seu papai para o lar celeste. Ele internou na quarta-feira. Foi uma coisa assustadoramente violenta. Tentamos contato com a família, oramos com eles e pedimos que a igreja o faça isso. Por conta do Covid, a família toda está infectada com isso, então nós não pudemos estar com eles. Não pudemos. O pastor Vinícius teve o primeiro contato. Eu tive o contato 4h. Aí a Vanessa falou, pastor, eu só vou avisar para minha mãe por volta de 8h30. Aí então, eu não soltei a informação antes por conta disso. Quando ela falou, falei com a minha mãe, ela, 8h30, então eu soltei a informação, mas alguns já sabiam, né? Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos disse que o Senhor não nos deixaria só, mas que enviaria o Consolador e Ele estaria conosco todos os dias e em todas as situações. Eu e a Tua igreja aqui presente queremos confirmar sobre os Teus cuidados a família Julião, a Cida, a Vanessa, o Pablo, a Mariana, o Rodrigo, os netos, confio aos Teus cuidados, suplicando sobre eles a graça, a força, a direção, em especial para o coração e a alma da Cida Julião. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia.
Suplico ao Senhor esta bondade junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus quiser, no próximo domingo, às 9 horas, nós teremos uma Assembleia Geral Ordinária para a apresentação dos relatórios alusivos. Muito obrigado. Alusivos ao ano passado, as atividades dos ministérios em 2020, bem como nós faremos a eleição de 6 irmãos nossos para o Conselho Fiscal, tá bom? Então, embora a Assembleia seja híbrida, os que estiverem aqui e os que estiverem em casa poderão participar, a eleição será apenas para os que estiverem presentes, tá? Os que estiverem aqui poderão votar, poderão participar, entendeu? Poderão ter ideias, dar ideias, sugestões. Os que estiverem em casa só poderão participar através do vídeo e áudio, mas eles não terão a oportunidade de votar, tá bom? Então, estamos informando isso. As inscrições estarão abertas a partir de amanhã pela manhã. Você pode fazer as inscrições, tá bom? Pedimos perdão por essa situação tão inóspita, tão diferente, tão estranha, e ao mesmo tempo com tantas perdas que ela tem trazido. Mas eu creio que o Senhor nos dê a graça de superar tudo isso com paciência e perseverança. À tarde do próximo domingo, dia 20, às 16 horas, nós teremos o segundo culto para a maturidade. Nesse culto, ele é basicamente para os irmãos da terceira idade, da maturidade. Ele é mais curto, ele é voltado todo para esses irmãos, correto? Não é exclusivo para eles, não. É para eles. Nós tivemos o primeiro, nos alegramos tanto com a presença dos irmãos, e nesse culto nós teremos a ceia do Senhor. Não foi possível ter a ceia na semana passada, uma vez que estávamos só virtual, mas no dia 20 teremos a ceia para a maturidade. Os irmãos que estiverem presentes poderão participar conosco, tá bom? Faça a sua inscrição. Quem tiver dificuldade, liga para nós. Pode usar o meu WhatsApp, o da igreja, ou de qualquer presbítero. Pode ligar para o Samuel. Samuel, faz a minha inscrição, por favor. Não sei como é que faz. O Samuel vai ligar aqui e a gente vai obter isso. Qualquer presbítero, ou qualquer pastor, ou a secretaria, nós vamos receber a sua inscrição. Tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Pode soltar, Milton, o slide. Dois versículos. Lucas 4, 38 e 39. Deixando Jesus a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, porque Lucas registrou o Senhor Jesus indo para a casa de Simão. Obrigado. É muito bom ver o Senhor Jesus interessado em entrar nesse ambiente doméstico
e participar de nossas mesas e sentar na nossa sala e aconselhar-nos em todas as lutas que podemos ter dentro de casa. Obrigado. Que bom saber que o Senhor Jesus não é o Deus do domingo. Ele é o Deus da quinta-feira, da sexta-feira, do feriado. Ele é o Deus do campo. Ele é o Deus da praia, é o Deus da praça. É o Deus da nossa vida, de todos os nossos momentos. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e não só no domingo, em todos os lugares, e não só no culto. Isso faz bem para a nossa alma. Por isso, agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar tal palavra e esta realidade à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus em famílias. Jesus em ambientes domésticos. Jesus na terça-feira. Jesus na nossa mesa. Jesus na nossa casa, na nossa sala. Eu queria ver esta ideia de um Jesus caseiro, que diz assim, de minha conveniência ir para a tua casa. Eu não quero apenas que esse Jesus do domingo fique apenas no domingo. Porque eu entendo que o reino de Deus, ele é maior do que o espaço compreendido e chamado de templo. Ele não se encontra lá no templo. Eu não preciso sair do lugar A para encontrá-lo no lugar B, achando que ele não está no lugar A. E que se eu pensar assim, a minha postura no lugar A vai ser uma, a minha postura no lugar B vai ser outra, e a minha mente será enchida com uma pergunta: aonde se deve adorar? É aqui ou é lá? Aonde se dará o culto? É aqui ou é lá? Eu tenho então que ter uma postura para a segunda-feira, bem alegre, divertido, mas no domingo a minha postura é de santidade. Porque o lugar é santo, mas a minha casa não. E o Senhor Jesus trouxe uma realidade diferente das que as pessoas estavam acostumadas. Aonde deve adorar? Aí Jesus responde, aqui e lá. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Que façam da sua casa uma igreja. Que façam do seu trabalho uma igreja. Que façam do seu veículo uma igreja. Que façam da pescaria uma igreja. Que façam do lazer uma igreja. Esta ideia, todo lugar é templo, porque eu sou o templo. Todo momento é momento de culto. Agora eu vou orar sem cessar e adorar em qualquer lugar. Não tem um lugar específico. Vamos orar lá no shopping? Não, no shopping não pode. É provável que por conta deste conceito, alguns de nós tenham vergonha de orar num restaurante. Vamos orar no restaurante? Não, restaurante não pode. Porque tem muitos pecadores. E qual o problema? É por isso que a luz precisa estar lá. Porque ser crente aqui nesse espaço que nós chamamos de igreja é relativamente fácil. Mas nós precisamos ser sal fora do saleiro. Luz fora desse ambiente aqui. Aqui o versículo diz, 38, que o Senhor Jesus deixou o espaço da igreja e foi para casas. Eu queria ver com vocês isso.
Porque nós não estamos aqui para assistir um culto. Não estamos aqui para assistir uma escola dominical. Não. Eu já fui a cinema para assistir filme. E eu tenho uma facilidade para sorrir que você não tem ideia. E uma época, eu e a Beth, eu pulava na cadeira de tanto sorrir. E a Beth colocava a mão na minha boca, assim, porque tinha muita gente. Mas eu consigo viver aquela realidade. Saí do cinema, acabou, pronto. Eu não trouxe lições para mim, eu nem fui lá para pegar isso. Mas o culto é diferente. Eu vou lá para levar algo e trazer algo. Eu vou lá para conhecer e para rever princípios de Deus. E para também ver os irmãos, é lógico. Mas a ideia é que eu vou levar alguma coisa daqui para casa. E vou aplicar lá em casa. Como um posto de combustível. Eu chego no posto, eu digo assim, enche. Se eu estou assim em dias de Jaime Gonçalves, assim, enche o tanque. Se eu estou em dia de Valdenberg, eu digo assim, põe 20. Vintão aí, ó. Mas eu não fico, eu ponho a gasolina e eu saio do posto. Eu levei algo e trouxe algo, mas eu vou aplicar aquilo que eu peguei, não é no posto. Eu não fico dando roda, dando voltas, fazendo um círculo no posto, até queimar a gasolina que eu comprei lá. Não, eu abasteço e eu vou usar a gasolina no outro lugar. Em vários lugares. Em acabando, eu volto e abasteço. Então isso daqui é um centro de abastecimento. Você não vai gastar o que você conseguiu aqui, você vai gastar lá fora. Aqui e lá fora, essa é a ideia. Aí o Senhor Jesus, então, saiu desse ambiente de igrejas e ele é encontrado várias vezes no ambiente caseiro, de casa. É muito gostoso ver isso. Por gentileza, alguém abra João 7. Evangelho de João 7. Evangelho de João 7. Versículo 56, o último versículo. João 7, 56. 53, eu aumentei 3 por minha conta, Felipe. 7:53. Felipe, lê pra gente. Felipe Kawashima. Mais uma vez. E cada um foi para a sua casa. Eu fiquei pensando, mas por que esse versículo está aí? O que ele quer dizer? Que diferença faz esse versículo aqui? Pula do 52 para o capítulo 8. Vai fazer diferença? Claro que vai. E cada um foi para a sua casa. O que é que você vai fazer ao sair daqui e ir para casa com o que você aprendeu aqui? O que é que você vai aplicar em sua casa ao sair daqui com esse combustível? Ou você diz, não, graças a Deus, fui para a igreja, paguei o meu compromisso, domingo que vem eu volto. Agora, segunda-feira é por minha conta. É eu que faço isso. Ai da minha casa se eu não for fazer. Nós somos crentes domingueiros, locais, ou nós somos servos do Senhor o tempo todo? Que dia que você é mais crente? Aonde você é mais crente? Ou aonde é preciso que você seja mais crente? É aqui? Eu creio que não. Eu creio que onde é necessário que você seja mais crente é onde não há crente, onde não tem luz. Onde não tem luz. Se você acender uma vela ao meio-dia, do lado de fora, que diferença ela vai fazer, gente? Acenda para você ver. Nenhuma diferença. Faz nenhuma diferença.
Agora, onde há trevas, onde há escuridão, onde há dúvidas, onde há luz, onde não há luz, aí sim, a vela vai fazer uma diferença enorme, enorme. É ali e para ali que nós somos chamados. Este milagre me remete a isso, me leva para isso. Ele abre os meus olhos para viver a realidade de Jesus na minha casa, no meu trabalho, é lá. Eu ouvi um testemunho do seu Francisco que nunca mais esqueci. Nunca mais, eu não vou esquecer. Ele ouviu a palavra de Deus e ele aplicou a palavra lá no trabalho dele. E é interessante que se ele faz aquilo aqui, seria muito jóia, que bonito. Mas ele fez num ambiente onde não tem crente. É ali que é necessário que eu leve o Senhor Jesus e a sua palavra. Correto? Às vezes nós queremos ir para casa, mas nem sempre esse ambiente de casa é, na verdade, um refúgio. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus e os princípios de Deus é que a minha casa, esse espaço que eu chamo de meu lar, minha casa, meu canto, ele seja um ambiente ou um instrumento para restaurar as minhas forças, renovar a minha alegria, restaurar o meu ânimo, redirecionar os meus passos e readequar os meus projetos. Tudo com R. Mas quando eu levo o Senhor Jesus da igreja para a minha casa, aí a minha casa torna-se isso. Caso contrário, a minha casa vai ser um lugar como qualquer outro. E com o passar do tempo, eu não terei tanta alegria em ir para casa. Porque lá em casa, uma vez que o Senhor Jesus, do templo, da igreja, o Senhor Jesus dos milagres e dos ensinos, se ele não for levado para a minha casa não vai restaurar nada. Não vai alegrar nada, não vai redirecionar nada, não vai readequar nada, não vai renovar nada. Vai ser apenas um lugar para eu comer, dormir e brigar. Aí eu vou preferir não estar em casa. E cada um foi para casa com que sentimento? Esse milagre, ele não pode me deixar confundir a casa do Pai com a igreja ou com a minha casa. É na casa do Pai, não na igreja, na casa do Pai que todas as coisas são reajustadas, realinhadas. É na casa do Pai. E o Evangelho de Jesus faz com que a casa do Pai seja extensiva à minha casa. Não tem como eu transformar a igreja num ambiente tão íntimo como a minha casa. Não tem jeito, irmãos. Não tem como. Porque por mais que nós sejamos irmãos, e por mais que nós nos amemos e nos interessemos uns pelos outros, existe um limite entre a minha liberdade e a sua liberdade. Entre o seu direito e o meu direito. Na minha casa, isso não existe. Na minha casa, isso não existe. Ontem, na reunião aqui, foi gostosa demais, boa demais, edificante demais, alegre demais. Alguém diz assim, conta pra gente o seu apelido. Eu já falei para vocês que eu tenho um apelido. Mas ele não sai das paredes lá de casa. Não, só lá em casa. Então, são as coisas que a gente tem lá em casa. Essa intimidade lá de casa é vivida lá em casa. Aqui, a Beth me chama de pastor. Você viu o pastor? Ela não fala, cadê o Waldenberg? Alguém viu o Waldenberg? Não, cadê o pastor? Agora, lá em casa, não. Nem é Waldenberg, nem é pastor. É o apelido. Haverá um dia em que esta intimidade da casa virá para a igreja. Isso vai chamar-se casa do Pai. Lá na casa do Pai, para onde foi o nosso irmão Antônio Julião. Aí sim, ali não haverá mais mar. O mar já não existe, não haverá divisão nenhuma.
Então, esse texto aqui, ele nos leva a esta realidade de Jesus saindo do lugar sagrado e entrando no lugar sagrado da nossa casa. O melhor lugar do mundo para se estar é a minha casa. Eu tive uma época que eu saí de férias, Samuel, e tirei, eu acho que 16 dias. E eu fiquei, salvo engano, em 9 hotéis diferentes, nesses 16 dias. Porque eu ia conhecer praias diferentes, então eu ficava lá. Mas hotéis bons, tudo arrumadinho, limpinho, mas nenhuma cama era como a minha. Nenhum travesseiro era como o meu. Nada se comparava ao meu travesseiro. O meu travesseiro tem o meu cheiro. Eu suo em cima dele. Ele tem marcas minhas. É por isso que ele é tão querido. Eu não tenho como chegar num hotel com um travesseiro debaixo do braço. Imagina. Eu posso até colocá-lo na mala. Vai que. Mas não dá. Não existe isso. Por que o meu travesseiro é bom? Porque ele é meu? Não, porque ele tem o meu cheiro. Essa é a ideia. Ele tem a curva da minha cabeça. Então é por isso. Então, transformar a nossa casa no melhor lugar do mundo só é possível quando o Senhor Jesus, que é pregado aqui, ele for comigo para a minha casa. Eu queria ver alguns exemplos disso. Jesus na família em Betânia. Por gentileza, Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus tinha uma casa para entrar em Betânia. Ele passou e foi convidado. Ele foi chamado para entrar. E ele entrou. E ele fez daquela casa uma espécie de minha casa em Betânia. Minha família em Betânia. E desenvolveu-se a partir não só de Jesus, mas do convite e do envolvimento daquela família com Jesus, uma amizade tão grande, ao ponto de eles dizerem para Jesus no dia da crise: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E eles não tinham medo que o Senhor Jesus não soubesse de quem se tratava. Não por conta da sua presciência e conhecimento, mas por conta da amizade que ele desfrutava com aquela família. Sabia quem era, porque era Deus, mas sabia quem era por conta da intimidade. A família permite intimidade. Intimidade. A família permite que lá em casa eu fique de pijama. Fique de pijama. A família permite isso. Mas já pensou se eu faço isso aqui?
Por mais que vocês me amem, seria a última vez que vocês me chamariam de pastor. De imediato, alguém pegaria o celular e disse, alô, é da polícia? Tem um maluco aqui. Ele entrou na igreja de pijama. Tragam uma camisa de força, porque ele vai resistir à ideia de ser preso. Mas em casa, não. Em casa, não. Esses dias eu fui dar uma reunião, não lembro para quem que era. Aí eu estava de camiseta. A Beth disse, não fica bem, só de camiseta. Aí então eu coloquei uma roupa de frio, blusa de frio, em cima da camiseta. E pronto. Só é visto daqui para cima, é o que importa. Houve uma época em que a transmissão do jornal televisivo, a pessoa ficava numa bancada e só era vista a parte de cima do paletó. Naquela mesma época saiu um programa para brincar com as imagens. Aí então terminava o jornal, a pessoa saía com um paletó e uma bermuda. Vocês chegaram a ver, chama TV Pirata, eu acho que é TV Pirata. Ele ridicularizava algumas cenas comuns na televisão. Esta ideia, em casa é possível, em casa é permitido. Aí o Senhor Jesus, então, sai desse ambiente de igreja e entra em casa. E lá em Betânia, ele foi recebido, versículo 38. Ele foi chamado, ele entrou. A presença dele não fez com que os problemas se escondessem. Pelo contrário, os problemas de relacionamento aconteceram. Duas irmãs, uma era mais agitada e a outra mais tranquila. O mundo está acabando e ela está tranquila. Conhece gente assim? Tem gente que faz o mundo acabar com um copo de água fria. Meu Deus, vai acabar o mundo. E outras pessoas não. O mundo está desmoronando e a pessoa quer só um lugar para encostar, para morrer encostadinho. Pronto. Tem gente assim. Tem gente tranquilo. E tem gente que faz um estardalhaço com uma coisa simples. O Senhor Jesus fez os dois, viu? Ah, não, o tranquilo é de Jesus. Agora, o apavorado é do diabo. Não é. Ambos o Senhor fez. O que o Senhor me ensina aqui é que ele fez os dois. E que ele quer ajustar os dois. É errado a gente arrumar a casa para uma visita que vai chegar? Claro que não, Josias. E é bom que você saiba disso hoje. Vou almoçar na casa do Josias. E é bom que ele lembre-se disso. Que não é para ficar sentado, conversando. Não. Tem o tempo da conversa, viu, Simone? E tem um tempo de sentar. O Senhor Jesus chegou e era muito normal que alguém fizesse a comida. É normal, gente. Imagine, o seu esposo vai chegar amanhã, meio-dia. Aí você diz, querida, eu queria conversar com você. Claro, senta na mesa. Senta. Aí a conversa vai. 14h, o marido já está passado de fome, e a mulher está conversando. O que ele vai dizer para ela? Querida, e? Há um tempo para tudo. E o Senhor Jesus entra em Betânia e ele organiza as coisas. Uma era mais agitada. Ele falou, Marta, calma. É interessante que a pessoa agitada se preocupa com quem não é agitada. Mas o não agitado não quer agitar o que não é agitado. Já perceberam isso? Como é que você fica assim? Como é que o mundo está acabando e você está tranquilo? Tem que se acabar junto com o mundo. A pessoa tranquila é tranquila. E não se perturba com quem não é. Mas geralmente a pessoa mais agitada se preocupa com quem não é agitado. Como é que você fica assim? Como é que você reage assim? Aí ela disse, Senhor, ordena a minha irmã que venha me ajudar. Amanhã na visita. Não, tem um tempo para tudo. Qual seria a ideia? Bem, agora vamos ouvir, daqui a pouco nós três vamos para a cozinha. Aí cada um faz uma coisa, pronto, resolve-se o problema. O Senhor Jesus disse, ela escolheu a melhor parte para esse momento. Então, lá em Betânia, o que eu aprendo disso? O que eu posso levar para a minha realidade na minha casa?
A Beth é tranquila, gente. Meu Deus do céu. A Beth é tranquila. Eu sou mais agitado. Eu não consigo descansar nem em férias. Eu programo tudo. 8 horas fazer isso, 9 horas fazer aquilo, 10 horas fazer aquilo. E trabalho em cima daquilo que está programado. A Beth está tranquila. Se acontecer bem, se não acontecer, está bem também. Eu programo tudo. Dia X, dia Y, tudo certinho. Ó. Pode até não acontecer, mas está programado. Então, eu estou mais para Marta. Mas eu aprendi a não me incomodar com quem não é como eu. Não, tá bom. Aprendi isso. O que eu posso levar para a minha realidade? Essa ideia de respeitar as diferenças. De entender que o fato de ser diferente não é errado, não é mal. Não. A gente pode programar. A Beth gosta do sol e da praia. Eu gosto da floresta e das montanhas. Então, vamos fazer o seguinte, um feriado a gente vai para lá, outro feriado para cá, está resolvido. Pronto, acabou-se, não tem questão. Então, este acerto acontece quando a gente leva Jesus para a nossa casa. Mas o Senhor Jesus foi em outra família. Ele foi em Jericó. Olha aí, ó. Lucas 19, estou só em Lucas, porque Lucas é o evangelista das famílias, das casas. Entrando em Jericó, versículo 1, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele o desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Jesus em Jericó. A presença de Jesus em Betânia esclareceu os temperamentos diferentes, pacificou os relacionamentos e abençoou quem estava lá. Em Jericó, é interessante que ele chega em Jericó e existe uma oposição por conta da casa que ele foi. Se ele dissesse para Maria, me convém ir à tua casa, ninguém reclamaria. Porque a gente conhece Lázaro, conhece Maria, Marta, Simão, parece que a casa era de Simão. A gente entende isso. Mas na casa de um homem mal afamado como Zaqueu, ninguém queria ir. É por isso que este homem, devido à sua profissão e à má fama que correu por conta da profissão, não era recebido por ninguém. Ninguém tirava selfie dele. Ninguém queria ser visto com ele. Aí o Senhor Jesus viu o investimento que ele faz e diz: desce depressa, porque me convém. É de minha conveniência ir para a tua casa. É interessante que ele atravessava, ele não ia entrar. Olha o versículo 1. Fechei. Desculpem. Atravessava Jesus a cidade de Jericó. Esse homem investiu para ver, subiu numa árvore para ver, tinha desejo de ver. Jesus disse: eu vou à sua casa, é de minha conveniência. Não obstante, ele vai para lá, existe uma oposição muito grande acerca da presença de Jesus na casa daquele homem. Mas o Senhor Jesus entra, sai do ambiente da igreja e entra na casa deste homem mal afamado e restaura-lhe a fama, dizendo: este é filho de Abraão. Como? Como alguém com aquela profissão, como alguém com aquela fama poderia ser filho de Abraão? Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, nesta família, pois que também este é filho de Abraão. Ele viu o que só ele via, e ele falou o que só ele poderia falar. Ele entra lá
e acontecem uns pensamentos na casa do homem. Observe aí o versículo número 8. 7. Todos os que viram Jesus e murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara na casa de homem pecador. Entre mentes, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse a Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes. O povo murmurando nos seus pensamentos, dentro da casa do homem, jantando 0800 de graça e reclamando do próprio hóspede, do anfitrião. Jesus ouviu aquilo. Zaqueu certamente viu os olhares de censura. Zaqueu deve ter visto isso, percebeu isso e tomou uma decisão. Diante da decisão, o Senhor Jesus não manifesta uma verdade que não era notória. Houve salvação nesta casa. Por quê? Porque ele saiu do ambiente da igreja e entrou em espaços caseiros, domésticos. A presença de Jesus trouxe oposição dos de fora, mas trouxe salvação e paz aos de dentro. Consegue imaginar Zaqueu no dia seguinte? Indo restituir as coisas. Eu vi um filminho, um desenho animado sobre Zaqueu. Achei tão interessante. No dia seguinte, ele pega um pacote de dinheiro e vai lá nas casas onde ele cobrou a mais. Aí devolve. Ah, eu cobrei isso aqui a mais. Aí devolve. Ah, eu cobrei isso aqui a mais. E devolve. Ah, eu cobrei isso aqui a mais. A influência de Jesus na sua casa trouxe esta retidão. Se a alguém eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. Então, o Senhor Jesus trouxe paz para aquela casa. Trouxe alegria, trouxe vida. Cafarnaum. Em Cafarnaum havia uma casa que recebia o Senhor Jesus sempre que ele estava ali. Há quem diga, os historiadores, os teólogos, os estudiosos afirmam que em Cafarnaum o Senhor Jesus tinha o seu QG, tinha a sua casa de apoio. Era ali em Cafarnaum, à beira do mar. E ali na casa de Simão, ele tornou a sua casa. Observe isso aí. Lucas 9, 21 a 24. É isso mesmo? É. Não é. Na casa de Jairo. Alguém acha para mim aí? Obrigado. Onde é que eu tirei o 9? Falava Jesus ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, creia somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, bem como assim o pai e a mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Apenas até aqui. Obrigado. Em Cafarnaum, ele tinha uma casa de apoio, era de Simão. Mas ele não só entrou na casa de Simão. Este homem aqui, assim que ele desembarca, vem até ele
e se joga aos pés e diz assim: a minha filha está doente, eu tenho um problema lá em casa, eu não consegui resolver um problema lá em casa, já fiz de tudo para resolver esse problema, eu não consegui, vem à minha casa. E ele vai. Ele sai do ambiente e vai para casa, porque é de sua conveniência e quando ele é convidado. E Jairo, mesmo não sendo da mesma denominação, foi lá. O que a gente faz quando a gente tem um problema que não se resolve em casa? Tanto de relacionamento, como um problema de ordem financeira, como qualquer natureza, ou até mesmo física, como foi o caso. A quem nós recorremos? Jairo recorreu a Jesus. Vem à minha casa, a minha filhinha está muito doente. Eu não consegui resolver. E Jesus foi. Chegando lá, havia um alvoroço enorme, porque a menina tinha morrido, né? Ela não morreu. Enquanto eles estavam indo, alguém veio informar do óbito. E veio dizer: olha, não é mais para ele é mestre. Agora é para legista, não é mais com ele. Acabou-se. Aí, Jesus, sem acudir a tais palavras, falou para o homem: fique tranquilo. Calma, vamos para lá. Chegou lá, está um alvoroço. Aí ele falou: gente, calma. Calma, gente. A menina está dormindo. Aí o povo que estava chorando começa a rir. Mas ele não contou uma piada. Ou você acha que contou? Não. Ele contou uma realidade. Mas ninguém acreditou na realidade do ponto de vista dele. Quando ele entra em nossa casa, primeiramente ele pacifica as coisas. Calma, irmãos, calma. Não é preciso tudo isso. Calma. Tem uma solução. Calma. Vamos olhar de outro ângulo esse problema. Vamos olhar de outra perspectiva esse problema que fez com que vocês pranteassem e chorassem. Ela só está dormindo. Olha aí. Ela só dorme. Aí o povo que chorava começou a rir. E o riso aqui era de deboche, era de crítica. Olha só. Versículo 52. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Para aí. Ela estava morta ou estava dormindo? Estava morta, ué. Estava morta. Mas para aquele que saiu do espaço sagrado para casas, tanto faz. Ele chama a menina como eu chamo o meu filho para ir para a escola. Da mesma forma. Gente, vamos embora. Acorda, levanta. Ela levantou. Aí ele deu uma ordem para a família. O que ele falou para a família? Deu o quê? Deu comida. Essa menina morreu foi de fome. Não. Outra perspectiva. Dê comida para ela. Ela está viva. Essa menina está viva. Ela estava só dormindo. Para ele é a mesma coisa. Ou seja, quando o Senhor Jesus entra nesse espaço da minha casa, na família em Cafarnaum, ele trouxe ridicularização para os de fora, mas para os de dentro ele trouxe saúde e vida. O povo podia ridicularizar, como fizeram aqui, mas ele trouxe saúde. Então eu preciso levar Jesus para o espaço que eu chamo minha casa, meu canto. Eu preciso levar. Caso contrário, então é igreja, trabalho, casa, lazer, cada um no seu canto. Não é isso. O reino compreende tudo.
Ele quer entrar no espaço da minha casa. E ele espera um convite. Eu vou convidar para que ele entre no meu trabalho, para que ele faça parte da minha vida. Ele foi também para Caná. Havia um casamento lá. E quando ele chega, logo que ele chega, o ambiente que era propício para a alegria estava fadado à tristeza e ao fracasso. Alguém percebeu, alguém discerniu esta possibilidade, aproxima-se de Jesus e diz: olha, vai acabar a alegria deles, hein? Isso aqui vai virar um tumulto tão grande, o povo vai começar a lamentar, a reclamar, não vai dar certo, a murmuração vai ser tão grande, a falação amanhã, depois de amanhã, porque eles não se programaram. Dá um jeito. Aí ele transforma a possibilidade de tristeza e fracasso em alegria, ele restitui o que estava acabando e o que iria acabar. Eu preciso levar Jesus para minha casa por conta disso também. Porque naturalmente acaba a alegria. Naturalmente acabam as coisas lá em casa. Como é que eu reajo quando acaba? Meio-dia, a Isabela está lá preparando o almoço e acabou o gás. E aí? Acabou o gás. Fogão a lenha. Pega as cadeiras, quebra tudinho. Na sala mesmo faz uma fogueira. Não é assim. Imagina a cena. Não, você pensa que vive aonde? Não. Aí ele, Senhor, vai acabar o gás. Vai acabar a comunhão deles. Senhor, a harmonia vai acabar. E ele antecipa-se e transforma o ambiente em algo melhor do que antes. Eu quero que a minha casa seja melhor do que antes. Para isso eu preciso levar Jesus para lá. Deixa eu correr. Voltando a Betânia. Na mesma casa em que ele foi tantas vezes. Ficava próximo de Jerusalém. É lá que ele dorme a última noite. Lá em Betânia. Na casa do seu amigo Lázaro. E aqui diz que ele abençoou. Olha aí o capítulo 4. Ele vai também na casa de Pedro. E abençoa a casa de Pedro. E abençoa a casa de Jairo. E abençoa a casa de Zaqueu. E abençoa a casa de Marta. E abençoa a casa de todos aqueles que o convidarem. Eu quero propor a vocês que levem Jesus. Não façam do domingo o dia de culto. E não façam da igreja o local de culto. E não façam de nenhum lugar o lugar da oração. Qualquer lugar. Todo dia. Amanhã é dia de culto. Amanhã é dia de culto. Se o presidente da República proibir a gente de se reunir domingo, o que a gente vai fazer? Reúne segunda, e terça, e quinta. Qualquer dia, irmãos. Qualquer dia. E se porventura ele proibir a igreja, a gente vai para a praça. Vamos para a praça. Qual é o problema? Nós não estamos presos a um espaço ou a um tempo. Jesus me mostrou isso nos seus milagres. Jesus em casas. Nunca, como na pandemia, tantas casas receberam Jesus. O culto se fechou no lugar do culto e se abriu o culto no lugar do culto. A sua casa é lugar de culto. O almoço em torno da mesa. A sala. Todo lugar é lugar de culto. O que você faz é culto. Ele destruiu as paredes do templo. Ele construiu outro em muitos lugares. A casa do Senhor, na casa do Cláudio Ogava. A casa do Senhor, na casa do Mateus.
A casa do Senhor na família Kawashima. A casa do Senhor na família Rodrigo. A casa do Senhor na família Farias. A casa do Senhor na família Melo. A casa do Senhor na família Andrade. A casa do Senhor. Vamos levar Jesus para casa? Não pensem que o culto acaba aqui. Não. Acaba só a reunião aqui. O culto continua ali fora. Não é só aqui que se deve orar. Não é só no domingo que eu devo ler a Bíblia. Não, irmãos, é todo dia, qualquer lugar. Mas isso, para mim, não pode ser uma tarefa enfadonha. Vou contar uma experiência para a gente encerrar. Abrindo o meu coração. Tá bom? Preparei essa lição em fevereiro. Semana passada eu coloquei no boletim que nós iríamos começar. Lembram disso? Está no boletim, semana passada. Ontem, na vigília, 1h pouco da manhã, lendo a palavra, o Senhor disse, amanhã você é o professor. Que é isso, senhor? Sou não. Eu dei um pulo da cama e corri para o escritório. Deixa eu verificar se essa informação está certa. Quando eu cheguei lá, que abri o computador, estava lá, dia 13, professor Waldenberg. Me perdoe. Eu voltei e falei com a Beth, na leitura e na oração, o Senhor me fez lembrar. Pensou, se eu chego aqui, quem que é o professor? O senhor. Como eu? Eu fui dormir de madrugada, mas muita madrugada. Porque a minha vigília termina 1h20. Começa 1h20, termina 1h40. Aí eu fui para o escritório, a Beth foi dormir, eu quase que saí de lá para cá. Eu quero agradecer a Deus por isso. E quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado. O melhor lugar do mundo é o espaço que nós chamamos de casa, de lar, de família. Lá acontecem alguns tumultos. Às vezes entra a crise. Às vezes tem pensamentos divergentes. Mas lá é o lugar melhor do mundo. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a tirar lições de Jesus e de seus milagres e aplicá-lo à nossa casa. Eu quero investir tudo que eu posso e sei para que o espaço da minha casa seja melhor. Eu quero convidar o Senhor para que vá comigo à minha casa, porque lá pode ter problemas de ordem física, uma enfermidade, pode ter problema de ordem financeira, uma questão não resolvida, um relacionamento não resolvido. E é o Senhor, o príncipe da paz, o causador de toda a alegria, o promotor de toda a graça. Entre na nossa realidade em casa e nos abençoe. Obrigado, porque ontem, durante a leitura e a oração, o Senhor me fez lembrar do compromisso que eu tinha. E obrigado, porque a aula já estava preparada. Oh, que coisa boa! O Senhor falou ao meu coração. Quando ninguém mais lembrava, o Senhor lembrou. Obrigado. Eu agradeço ao Senhor. E testemunho diante dos meus irmãos, para minha vergonha e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leve Jesus para casa. Amém? Obrigado.